quanto a produtos e produção. E para isso, vamos tomar como exemplo uma padaria. Na padaria, nós encontramos, por exemplo, o pão tradicional, o pão francês. E esse produto é categorizado como MTS, Make to Stock, produzir para estoque. Por quê? Os pães são produzidos sem que haja um pedido prévio sobre eles e esses pães ficam disponíveis aguardando o pedido dos clientes. Ou seja, os clientes vão à padaria, os pães estão lá estocados, estão disponíveis e eles compram conforme sua conveniência. Na mesma padaria, podem ser oferecidos também sanduíches. E diferentemente do pão francês, os sanduíches, de uma forma geral, não são preparados previamente, não são montados previamente. Temos os ingredientes, mas eles são montados conforme o pedido. O cliente chega, solicita um sanduíche. Com os ingredientes já disponíveis, o sanduíche será montado, ou seja, é categorizado como ATO, Assembly to Order, montar conforme pedido. Nessa mesma padaria, podemos ter bolos temáticos, como bolos de aniversário, por exemplo. Há um padrão para esses bolos, mas de uma forma geral eles não são produzidos antecipadamente. Desta forma, eles são categorizados como MTO, Make to Order. São produzidos conforme pedido. Uma vez que um cliente encomende um bolo, aí sim ele será produzido. Observem a diferença do que temos para o pão francês. Ele é produzido antes do pedido. Mas o bolo pode ser um bolo não só temático, mas um bolo muito especial, com características bem específicas para uma situação única, especial. Por exemplo, um grande bolo de casamento. Não é um bolo padrão, daqueles que a padaria vai preparar quando você pede para aniversário. Vão ser discutidos quantos andares, os ingredientes, desenhos, uma série de coisas. Ou seja, estamos indo um passo além do MTO. Temos o ETO, é engenharia conforme pedido. O produto é criado, é desenvolvido e depois disso produzido conforme o pedido. Temos então essas 4 categorias para produtos e forma de produção. Mas vamos aproveitar o exemplo do pão francês para discutirmos um outro aspecto. Como o pão é preparado antecipadamente e não há um pedido prévio, preparamos conforme expectativas de venda. E o que vai definir exatamente quantos pães serão vendidos num período de tempo é o interesse dos clientes. Ou seja, nada além da necessidade e interesse dos clientes em comprar pães franceses vai definir a demanda. Temos então uma demanda independente no pão francês. Ele não depende de nenhum outro item. Da mesma forma, o sanduíche também é uma demanda independente. Ele não depende de nenhum outro item, nenhum outro produto. E os outros itens também, os bolos, se encaixam nessa categoria. Mas é importante destacarmos que, para se montar o sanduíche, nós utilizamos o pão francês. E qual a demanda para o pão francês nesse caso? Depende da quantidade de sanduíche que vamos preparar. Desta forma, o pão francês, que é utilizado na preparação do sanduíche, tem uma demanda dependente. A demanda depende da quantidade de sanduíches. Não depende simplesmente do mercado, do interesse dos clientes nos pães franceses. Desta forma, o pão francês é uma demanda independente, quando comprado individualmente, mas é uma demanda dependente quando é utilizado para a produção de sanduíches.